Amar ao Senhor é mais do que palavras. É sobre confiar, obedecer e buscar sua vontade acima de tudo. Mas estamos dispostos a colocar isso em prática? Descubra como viver essa verdade em sua caminhada cristã. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Da leitura bíblica feita no início, eu quero destacar apenas o versículo 37 mais uma vez. Eu vou ler aqui. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Com isso, nós retomamos a nossa meditação sobre amar ao Senhor. Se você não acessou a anterior, nós recomendamos na descrição o link para o acesso. É muito interessante que você tome conhecimento também dessa primeira parte da mensagem. Então, seguindo. Nós vemos em Josué e em Juízes, nesses livros da Bíblia, que em muitos momentos o povo não fez exatamente o que o Senhor queria. Também vemos, por exemplo, na questão da tomada da terra, que o povo, isso em Josué, que o povo tinha que destruir tudo quando tomava uma cidade. Não poderia guardar despojos, matar a todos, destruir tudo, matar tudo. Não era para ter nada, não era para guardar nada. Essa era a orientação geral. Mas há alguns outros momentos em que o Senhor permite guardar algumas coisas. Então Deus não mandava agir sempre da mesma forma, ainda que tivesse a forma que era a regra, não era para sempre fazer do mesmo jeito, era necessário buscar ao Senhor e entender como agir em cada uma das situações. Dessa forma, nós aprendemos então que nós devemos sempre ter sintonia fina com o Senhor, buscando a sua vontade para que possamos obedecer de fato o seu desejo. E que pode, em um momento, caminhar numa direção, em outra direção. Nunca para a direção do erro ou do pecado. O Senhor pode permitir que façamos coisas de formas diferentes, mas não para caminharmos na direção do erro ou do pecado. Isso é importante deixar claro. Nós que somos diferentes, precisamos sim buscar no Espírito Santo a direção a cada momento sobre a forma certa de agir. E não apenas nos preocuparmos com uma forma definitiva, que sempre vamos fazer desse jeito. Não, nós não definimos antes a forma como nós vamos agir. Nós buscamos no Senhor o entendimento. A única coisa que está definida é que nós não vamos pelo caminho do erro. Mais uma vez, quero deixar isso claro. Também quero ressaltar sobre essa questão do relacionamento do povo com o Senhor, quando pensamos em Josué ou Juízes, mais ainda em Juízes, que muitas vezes o povo deixou de ter o cuidado do Senhor, porque deixou de fato a vontade do Senhor e não experimentava esse cuidado de pai do Senhor, quer seja por desobediência, por falta de temor, por falta de amor. O amor que nós devemos ter para com o Senhor deve estar acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa ou qualquer situação que nós vivenciamos durante a nossa passagem por aqui. Não quer dizer que nós não amaremos as pessoas. Nós amaremos, inclusive, para obedecer a própria palavra, a própria orientação do Senhor. Não quer dizer que nós não vamos gostar de lugares, não quer dizer que nós não vamos gostar de algumas coisas. Nós gostaremos sim, não tem nenhum problema nisso, a não ser que não seja mais importante buscar ao Senhor. Nós gostamos de tudo e gostamos de outras coisas que nós podemos fazer, ou de alguns lugares, mas isso não pode ser mais importante para nós do que buscar a vontade do Senhor. Eu vou dar um exemplo, que aí você pode pensar e aplicar para qualquer situação. O que é mais importante para você? Buscar ao Senhor ou assistir televisão? Não há nenhum problema em assistir TV, nenhum, mas nós devemos ter mais vontade de buscar ao Senhor do que vontade de assistir televisão. Bom, não há nenhum problema em assistir televisão, claro, nós temos que tomar cuidado também com o que vamos assistir, mas em princípio tudo é lícito, então não há nenhum problema em assistir TV, nem tudo é conveniente, até mesmo o que nós podemos assistir na televisão. É mais de acordo com a vontade do Senhor, então, que nós pensemos que é possível sim assistir TV. Em vez de definir que pode assistir o tempo todo, ou definir, não pode assistir televisão de jeito nenhum. Alguns fazem isso. Mas, de acordo com a revelação do Senhor, não parece tão acertado ir por esse caminho. Nós podemos num dia assistir mais, no outro dia assistir menos, mas em nenhum dia, nenhuma das vezes que nós pararmos para assistir televisão, pode ser mais importante assistir televisão do que buscar a vontade do Senhor. Apliquemos isso para as outras situações que nós temos na vida. Isso nos ajuda muito. Tipo o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Pois é.
É interessante parar para pensar se as coisas ou as pessoas são mais importantes para nós do que o próprio Senhor. Não pode ser. A busca pelo Senhor deve ser mais importante, ainda que nós gostemos de coisas, de pessoas, de lugares. A busca pelo Senhor é sempre mais importante. E quando nós falamos que o povo sofria por deixar de buscar a vontade do Senhor, nós não sofremos então quando nós buscamos a vontade do Senhor? Nós não passamos por situações que nos desagradam? Passamos sim. No mundo nós temos aflições. Tem de bom ânimo. O Senhor Jesus disse que venceu o mundo e que nós devemos ter bom ânimo por isso. Nós sofremos sim com as situações que acontecem, mas antes de nos entregarmos ao sofrimento, nós devemos parar para pensar. Às vezes as pessoas param e pensam, não tem solução. Nós devemos então parar para pensar antes que nós cremos no Senhor, que o Senhor está junto conosco, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema. Ele está no controle de tudo. E então, no tempo certo, Ele vai nos dar a vitória. E durante a dificuldade, por mais pesada e sofrida que ela seja, e pode ser, nós teremos do Senhor o apoio e o consolo para podermos enfrentar essa situação. Declare o seu amor ao Senhor. Declare a sua confiança, declare o seu temor, surpreenda-se com o que o Senhor faz, através da adoração, surpreenda-se diante do Senhor. Deixe que Ele fale com você e te mostre o que Ele tem feito. Reconheça a grandiosidade do agir do Senhor através do louvor. Quer dizer, explicando aqui de forma bem simples, na adoração nós vemos, nós tomamos contato com o que o Senhor fez, e no louvor nós engrandecemos o seu nome, nós exaltamos, agradecemos ao Senhor por Ele ter feito o que Ele fez. Mais do que declarar o seu amor pelo Senhor, vivencie esse amor. Que as outras pessoas possam ser impactadas através da tua vida e possam reconhecer o senhorio do Senhor e amar a esse Deus da mesma forma que você expresse o seu amor pelo Senhor. Que nós possamos realmente ser aqueles que dão exemplo, vivenciando aquilo que a palavra diz, e que nós possamos viver aquilo que nós dizemos que acreditamos, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque amamos ao Senhor. Ame ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.